palavra do Senhor nos diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Feche meus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã de forma poderosa, Pai. Mas usa o teu servo agora para que ele possa estar falando uma linguagem simples, para que todos nós possamos entender a tua palavra. Mas também vem, assim como Isaías, queimar os meus lábios, para que nós possamos falar a tua palavra de forma poderosa e com autoridade, para que saímos aqui transformados pelo teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, na história da humanidade, todos os povos, inclusive aqueles povos mais afastados, por exemplo, aqui a América, quando ainda não era um continente conhecido, todos os povos buscam a divindade em suas características. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, os índios buscavam uma divindade: o sol, a lua, a natureza. Os incas, os maias, os astecas, os aborígenes na Austrália, os povos da Ásia, da Europa, da África, todos queriam conhecer o divino. Todos queriam conhecer o divino, e não somente conhecer, mas se relacionar com este divino. O ser humano busca se relacionar com Deus, e este Deus, ao mesmo tempo, também busca se relacionar com as pessoas. E por que o ser humano ele busca essa divindade? Por que desde os primórdios da existência o ser humano busca a divindade? Porque Deus se revela a nós. E esta é uma verdade absoluta. Deus se revela à humanidade. E Deus se revelou à humanidade de forma geral. Os teólogos de plantão entendem esta teologia de a revelação geral. Deus se revela à humanidade através da natureza, através da criação. Salmos 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se revelando a nós através da criação, através da natureza. Romanos 1:29, a palavra do Senhor nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criados. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revela desde o primeiro momento da criação. Deus se revela a nós. Uma definição muito boa de revelação geral seria a revelação de Deus a todas as pessoas, em todos os momentos e em todos os lugares, que prova que Deus existe, que Ele é inteligente, poderoso e transcendente. A revelação de Deus. Mas Deus também se revelou de forma específica, de forma especial. E a revelação especial é como Deus escolheu para se revelar através dos meios milagrosos. Por exemplo, Deus se revela a nós através de sonhos. Você já teve um sonho onde Deus se revelou a você? Quem já teve um sonho que Deus se revelou a você aqui nessa manhã? Várias pessoas. Deus se revela a nós através de visões. Deus se revela a nós através dos seus mensageiros, dos anjos. E Deus se revela a nós principalmente através da palavra de Deus. E a forma completa da revelação de Deus está em Cristo Jesus. É a maior revelação. Mas uma parte importante da revelação de Deus é a sua palavra, a Bíblia. Deus, de forma milagrosa, criou os autores e guiou os autores das Escrituras para registrarem corretamente a sua mensagem à humanidade. Ao mesmo tempo,
usando desses autores os seus estilos, as suas personalidades, mas Deus guiou perfeitamente. Nós temos a palavra de Deus hoje, nós podemos meditar na palavra de Deus. Amados, é muito bom nós vermos quando nós estudamos um pouco de grego, por exemplo, o grego de Paulo, um grego refinado, um grego clássico, e é a palavra de Deus. Mas também nós vemos o grego de Pedro, um pescador, um grego simples, mas ao mesmo tempo perfeitamente também a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus nos diz lá isto em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil e ela é suficiente para nós. 2 Timóteo 3:16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas a forma suprema da revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. João 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 1, de 1 a 3 também resume isso muito bem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelo profeta, nestes últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo, a revelação máxima do nosso Deus. Amados, na nossa sociedade hoje, a nossa sociedade busca uma procura intensa sobre espiritualidade. Ontem nós participamos de um curso sobre libertação e nós vimos como essa espiritualidade, muitas vezes errada, tem muitas vezes ferido as pessoas. Porém, eles querem conhecer e se relacionar com o divino, mas também querem que as suas próprias vontades prevaleçam em sua vida. Buscam espiritualidade, porém buscam o prazer pessoal. O prazer pessoal é mais importante que a espiritualidade. Amados, as igrejas nunca estiveram tão cheias. Você pode ver isso pela televisão. Pessoas que procuram algo de Deus, estão preocupadas em receber algo, mas não estão preocupadas em conhecer de fato quem é Deus. Porque nós, quando conhecemos de fato quem é Deus, isso faz uma mudança total nas nossas vidas. A nossa conduta é mudada, o nosso caráter é mudado. Conhecemos de fato quem é Deus. Infelizmente, podemos viver anos dentro da igreja, temos informações diversas sobre quem é Deus, nós sabemos tudo tecnicamente, academicamente sobre quem é Deus, muitas vezes sem termos intimidade e conhecendo este Deus de fato e de verdade. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, nós podemos ver que isso realmente pode acontecer. Eu vou estar lendo esse texto, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar. 1 Samuel 3, do 1 ao 7. O jovem Samuel servia, entre parênteses, palavras minhas, não da palavra de Deus, o tempo todo, desde muito pequeno, a sua mãe o consagrou ao Senhor. Fecha parênteses. Perante Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes.
Certo dia, estando deitado no lugar costumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não mais ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, entre parênteses, palavras minhas, mas também palavras do Senhor em outro capítulo, local onde simbolizava a presença de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou. Foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse a Samuel: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Irmãos, será que estamos assim como Samuel? O Senhor falando: Vanderlei, Vanderlei, Junão, Junão. E nós muitas vezes não temos percebido que é a voz do Senhor. Estamos como o menino Samuel, praticamente morando dentro do templo, mas sem conhecer o Senhor, sem conseguir discernir a voz do Senhor. Mas, amados, se nós continuarmos a ler a história de Samuel, ele nos dá uma aula de intimidade, de conhecimento, de vida, de quem é Deus. Para conhecermos ao Senhor, nós temos que ter alguns entendimentos. Primeiro entendimento: nós só conhecemos aquilo que Deus mesmo se manifestou. Deus é eterno, e sabendo que nós somos limitados, só se revela aquilo que podemos entender. Mas não entender, muitas vezes, não significa não acreditar. Eu não entendo muitas vezes porque muitas coisas acontecem, mas eu acredito que é Deus no controle de tudo. Para conhecermos a Deus, temos que ter alguns entendimentos. Segundo entendimento, Deus está acima da nossa compreensão. Salmo 139:6 diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Deus, amigos, tem coisas de Deus que estão acima do nosso pensamento, nós não vamos conseguir compreender. E no texto que nós lemos, em Oséias 6:3, conhecer a Deus é um processo contínuo. Conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Entendendo essas questões, como que nós podemos conhecer a Deus? Primeiro, através da sua palavra. Eu fico muito preocupado quando alguns irmãos procuram outras denominações para ouvir muitas vezes uma revelação, uma profecia, e com toda humildade, irmãos, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas eu fico muito preocupado quando pessoas procuram vozes humanas, quando através da palavra de Deus, tudo aquilo que Ele quer que nós conheçamos, toda a revelação de Deus está na palavra. É muito bom receber uma palavra de alguém, mas temos que confrontar com as Escrituras. Nada que alguém possa me revelar é maior do que o que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que buscar a palavra de Deus com o nosso intelecto também, com a leitura desta palavra, ler a palavra e meditar na palavra. Salmos 27:4 diz assim: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, meditar na palavra do Senhor, no templo, na igreja, mas em casa também. Meditar é igual a estudar, a analisar, a pensar, não simplesmente ler a palavra por ler. Salmos 1:2 diz assim: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Amados, como vamos conhecer o nosso Deus?
plenamente se não meditamos na palavra dele de dia e de noite? E esta palavra é para mim também. Qual tem sido o nosso tempo de dedicação à meditação da palavra? Uma dificuldade do povo brasileiro é ter prazer na leitura. As pesquisas dizem isso. Nós temos poucas livrarias. Se você for para Buenos Aires, eu nunca fui, mas palavras de pessoas que foram, a quantidade de livrarias é muito grande em relação àquilo que nós temos aqui no Brasil. Na Europa, então, algo muito maior. Mas o interessante é que quando nos apaixonamos por um autor, e quando você começa a pegar gosto pela leitura, você se apaixona por um autor, não uma paixão de marido ou mulher, mas você se apaixona pelo autor. E normalmente você lê tudo aquilo que ele escreveu. Então você gostou de um livro, o que você faz? Você procura ler o outro livro que ele escreveu. E a pergunta é, temos tido essa paixão pela palavra do Senhor? Mateus 22, 29 diz assim, a parte B do versículo: errais não conhecendo as Escrituras. Nós podemos continuar também dizendo que nem o poder de Deus e as Escrituras caminham juntos. A palavra de Deus nos dá conhecimento, nos dá intimidade a Ele. A palavra de Deus nos dá vida. Amados, vamos procurar nos esforçar em disciplina para termos uma vida de meditação na palavra do Senhor. Estava compartilhando com um jovem esta semana que a palavra de Deus nós não lemos como nós temos lido o jornal e a internet. Vou ler todo esse jornal. A palavra de Deus não é assim, irmãos. Nós devemos ler a palavra de Deus e meditar naquela palavra e trazer aquela palavra à memória o dia todo e fazer a diferença colocando em prática a palavra de Deus no nosso dia a dia. Conheceremos ao Senhor através da sua palavra. Mas nós também podemos conhecer a Deus através da oração. A oração muitas vezes tem sido apenas uma ferramenta de conquistar e de conseguir algo de Deus. Nós devemos pedir sim, devemos interceder sim, porém nós devemos nos relacionar com Ele através da oração, pois ela é a comunicação de dois corações. Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Estava na sala de oração hoje pela manhã orando, e a irmã Lilian estava chorando ali na sala de oração. E a primeira pergunta foi: está tudo bem, irmã? Ela: está tudo bem, Deus está falando comigo. Muitas vezes, irmãos, nós oramos no momento onde Deus quer falar conosco. O que nós fazemos? Falamos amém. Levantamos, saímos do nosso lugar e vamos cuidar da nossa vida. A oração é uma comunicação. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-lhe enquanto está perto. Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Quando nós estamos vivendo em oração, Deus fala no nosso coração. Quando estamos em sintonia com Deus, nós falamos, mas Ele fala também. Como que nós podemos conhecer a Deus? Terceiro, tendo uma vida lado a lado com Ele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esta palavra, conheçamos e conhecer, quando nós olhamos para o hebraico dessa palavra, é yada. E quando nós transportamos para o português, nós podemos entender que conhecer é ter informações sobre algo. Conhecer é ter informações sobre alguém. Muitas vezes nós ficamos nessa superficialidade. A nossa língua muitas vezes deixa meio superficial. Mas este conhecer não é simplesmente ter informações sobre alguém, é ser íntimo de alguém, é ter intimidade com alguém, é se relacionar com alguém. Conhecer a Deus por experiência com Deus.
Muitas vezes nós vivemos com a experiência dos outros, e a experiência dos outros fortalece a nossa fé, mas Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele. Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro. Satanás, tendo uma conversa com Deus, Deus fala para ele: olha meu servo Jó. Satanás fala: eu vou tocar nele e ele vai te negar. E acontecem terríveis situações na vida de Jó, mas Deus fala que ele era um homem íntegro, que ele é um homem justo. Deus fala no começo, mas no finalzinho do livro, depois que Jó passou por todas as situações terríveis da sua vida, tudo foi tirado dele, inclusive a sua família, ele dá umas declarações mais bonitas da palavra de Deus: somente agora eu conheço o Senhor de verdade, antes conhecia apenas de ouvir falar. Deus não quer que nós conhecemos Ele apenas de ouvir falar, mas como a música que nós cantamos, conhecer a Deus de ouvir falar e de contínuo andar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se buscardes a sabedoria, como a tesouros escondidos a procurares, então acharás o conhecimento de Deus. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Provérbios 8:17. Para conhecer a Deus, devemos buscá-lo e ter intimidade com Ele. E por último, para terminarmos essa mensagem, teremos a ceia do Senhor. Só podemos conhecer a Deus em Jesus Cristo, entregando a nossa vida por completo nas mãos dele. Você pode buscar todas as informações, mas só conheceremos a Deus de forma completa se entregarmos a nossa vida por Ele. O homem por si só é incapaz de verdadeiramente conhecer a Deus por causa do seu pecado. As Escrituras nos falam isso, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém alcança o padrão de santidade necessário para ter comunhão com Deus, para conhecer a Deus. Por nós mesmos nós não podemos fazer isso. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra do Senhor também nos diz em João 1:12: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E nós não vamos fazer um apelo nessa manhã, mas eu quero que você reflita sobre isso. Você já entregou a sua vida a Jesus? Talvez vocês tenham vindo na igreja há anos, mas a pergunta que fica: já entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor? Só conheceremos a Deus plenamente em Jesus Cristo. Conhecer a Deus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor através da sua palavra, orando, tendo uma vida lado a lado com Ele e entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Feche os olhos, abaixe sua cabeça. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei se muitas vezes você tem vivido uma vida de religiosidade muito disciplinada, mas você não tem conhecido e ouvido a voz do Senhor na sua vida. Talvez o primeiro passo que você precise dar nessa manhã é entregar a sua vida a Jesus, porque este é o primeiro passo que nós devemos dar na nossa vida. Talvez você já tenha entregado a sua vida ao Senhor,
mas não tenha dado e não está dando o valor devido à palavra do Senhor. Tem sido disciplinado na leitura e na meditação da palavra. Talvez não está tendo uma vida de oração, ou quando ora, não permite que Deus fale com você. Talvez você não está tendo uma vida de intimidade com Deus, estando lado a lado com Ele. Mas eu quero que você coloque sua vida no altar do Senhor agora, esteja olhando aí no banco. Se você estiver com alguma dessas situações, para que Deus venha sarar, consertar e se revelar plenamente na sua vida. Ore. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, para reconhecer que somos falhos, mas também, Pai, para clamar que o Senhor se revele a cada um de nós. Queremos entender a Tua vontade para as nossas vidas, queremos conhecer o Senhor mais e mais, queremos ter intimidade contigo, Pai. Senhor, trabalha no nosso coração, para que possamos ter a responsabilidade e a disciplina de meditar na Tua palavra, que possamos ser homens e mulheres de oração, que possamos ter uma vida de intimidade contigo. Trabalha no nosso coração, nós damos total liberdade ao Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Pai. Cada situação que possamos nos afastar do Senhor, que o Espírito Santo nos mostre onde estamos errando, Pai. Senhor, que possamos conhecer o Senhor não somente dentro da igreja, mas lá no íntimo do nosso quarto, de joelhos, do nosso trabalho, da nossa faculdade, e que também, Senhor, conhecendo ao Senhor de fato, que possamos estar compartilhando o Senhor com aqueles que não te conhecem, que possamos ser luz, que possamos ser sal. Faça a sua vontade nas nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Nesse momento nós participaremos da ceia do Senhor, memorial da ceia, e como foi pregado sobre conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Deus, e a revelação de Jesus Cristo. Conhecimento, como foi colocado, não é algo intelectual, mas a palavra conhecimento, na sua língua original, significa um relacionamento íntimo, a ponto de Gênesis dizer que Abraão conheceu Sara e gerou Isaac. É um relacionamento íntimo, e nessa manhã onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, só vão participar aqueles que conhecem o Senhor. Só vão participar aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus. Aqueles que de alguma forma se entregaram, aqueles que reconheceram, e aqueles que estão ligados ao Senhor em Jesus Cristo. Que um dia, através do batismo, deram uma pública profissão de fé, dizendo: eu me relaciono com o Senhor. E este que nós vamos trazer à memória. O texto diz que nós devemos trazer à memória as coisas que Jesus fez por nós. Se você não tiver um relacionamento com Ele, o que você vai trazer à memória? Então, nesse momento, aqueles que têm na memória algo que Jesus fez, está fazendo, pessoas que estão agindo, transformando, essas pessoas participarão da ceia, nesse memorial. E não tem nada de místico, mas justamente o pão é o pão, o suco é o suco, mas mais importante que isso é o relacionamento, é trazer a memória através desse elemento que mostra o sacrifício dele lá na cruz, e a possibilidade de conhecermos ao Senhor. É o único modo de conhecer ao Senhor, é dizendo que eu creio nesse sacrifício. Eu creio que esse sacrifício trouxe vida eterna. Eu creio que esse sacrifício abriu, descortinou os céus, e eu tenho livre acesso ao Pai. Chamamos os diáconos que estão escalados para a entrega dos alimentos. Que você refletisse sobre isso, pastores. Nós vamos louvar o Senhor, e você
Eu queria que a ceia fosse um momento de peso. Às vezes a gente que está aqui olha assim, está aqui, né, aquela coisa, o pastor Marcos não parece na adoração, mas também na ceia, o negócio está carregando uma corrente, um negócio pesado. Façam isso até que eu volte. Trazer a memória as coisas que Jesus fez na tua vida, está fazendo, isso não pode ser algo triste. Isso tem que ser algo maravilhoso, é celebração. Nós vamos celebrar a ceia, não vamos chorar a ceia, não vamos morrer a ceia, nós vamos celebrar a ceia. Celebrar é dizer obrigado, Jesus, pelo teu tamanho amor, obrigado, Jesus, por tamanha misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, porque tudo que tu faz na minha vida não tem como estar retribuindo. Essa é a ceia, é uma celebração. Traz à memória as coisas que Jesus está fazendo. Traz à memória aquilo que Jesus está agindo na tua vida, na tua casa. Traz à memória. Seja grato a Ele. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças o que me desse, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso tragar a memória. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos ao céu, reconheço a Deus de Senhor. Graças dou, pra ti graças dou, graças dou, sempre pra ti graças dou. Desfeito tanto por mim, traga a memória da escuridão, tua luz que te amou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão dos meus pecados levados na cruz. Graças dou, por todo o meu ser. Graças dou, do coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, de Senhor. Graças dou, pra ti graças dou, graças dou, sempre pra ti graças dou, graças dou, sempre pra ti graças dou. Graças dou, Senhor, graças dou. Alguém não foi servido? Alguém não foi servido? O senhor chegou agora, não sei se não pode, então tá. Mas alguém?
coisas boas. Né? É isso que nesse momento nós estamos fazendo, trazendo as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Então é com alegria que nós vamos celebrar essa ceia, sabendo que Ele voltará porque Ele se importa conosco, sabendo que Ele voltará porque nos ama. Te louvamos mais uma vez, te agradecemos nesta manhã pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. O teu corpo foi tão machucado, Senhor. O teu sangue vertia, Senhor, pelaquela cruz. O Senhor não era merecedor de nada disso, Pai. O que fez o Senhor naquela cruz foi para nos perdoar das nossas transgressões, dos nossos pecados, Senhor. Eu que deveria estar naquela cruz, Pai. Os meus irmãos que estão aqui que deveriam estar naquela cruz, mas o Senhor, com seu infinito amor, o Senhor se sacrificou por nós, Pai. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, porque pelo teu sacrifício nós podemos ter livre acesso ao Pai e nós temos a salvação em Cristo Jesus. Glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela cruz do Calvário. Que nós possamos estar escondidos atrás da tua cruz, Pai. Que possamos a cada dia de nossas vidas lembrar da tua cruz. E que possamos carregar a cruz, aquela que o Senhor quer que nós carreguemos, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar, e nesse momento podemos trazer a oferta de R$2 para o missionário. E à noite teremos o nosso culto de adoração. Senhor, venha participar, venha louvar, Senhor.